Vamos ler do versículo 1, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo de número 5. Romanos 5, de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Obrigado, Santo Espírito de Deus, pela Tua palavra que é viva. Meu Deus, que ela possa ser viva dentro de nós, que ela possa se tornar rema, meu Deus, que não apenas seja uma palavra lida, mas que seja uma palavra viva, ó Deus, que gera vida dentro de nós, Senhor. Ora, agradecido, Santo Espírito, pela Tua direção e revelação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, eu quero, com esse texto lido, falar com o tema glória, esperança e amor. Falar um pouco mais acerca dessas três virtudes ou qualidades. Então, glória, esperança e amor. A palavra fala muito de glória e aqui, não diferente, fala acerca de glória. E a gente às vezes fala muito essa expressão. Glória, ela quer dizer um brilho, um esplendor, algo radiante, que envolvente, contagiante. Assim, isso quer dizer glória. A palavra de Deus, ela mostra que é um brilho muito grande, e ali em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 40, vai dizer que uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra é a glória das estrelas. Cada um tem o seu esplendor, cada um tem o seu brilho, cada um tem a sua luz. É isso, a lua, por exemplo, só reflete a luz, então não é tão clara como uma estrela, mas a estrela que produz a sua própria luz, ela não é tão clara como o sol, que também produz a sua própria luz. Então, cada um tem a sua glória, cada um tem o seu brilho, o seu esplendor. Então, está falando de luz, de algo que ilumina, de algo radiante, que envolvente. A glória, então, ela é esse algo envolvente, é contagiante, e é bom a gente entender da maneira mais simples que ela é como uma luz. Então, por isso que nós dizemos que a glória, ela é uma luz, porque se o sol tem a sua glória, a glória do sol é a sua luz, é a sua maneira de clarear todo um sistema solar. E então, a luz, aonde tiver a luz, ela nos envolve. A luz, ela é muito envolvente. E ela só deixa de envolver alguém ou o ambiente se ela for de alguma maneira bloqueada. É assim, aqui, por exemplo, nós temos várias lâmpadas aqui, luzes artificiais. Mas se apagar tudo aqui agora, se apagar toda essa iluminação, mesmo assim vai ter luz aqui dentro. Por quê? Porque tem a luz do sol, que de alguma maneira ela está bloqueada hoje, Ela não está tão clara lá fora. Ela tem as nuvens que estão bloqueando. Mas mesmo assim, a luz está bloqueada, mas a claridade da luz, ela se reflete. A luz é muito difícil de ser impedida. Durante o dia, mesmo num dia muito nublado, você não vai conseguir ficar aquelas trevas total. A luz sempre, ela vai achar um meio de romper, a não ser que o bloqueio seja muito intenso
e muito forte. Por isso, à noite, agora não dá para exemplificar, mas, por exemplo, à noite aqui, se a gente apagar todas as luzes, fechar a porta, fechar a janela para não entrar a luz lá de fora, aqui dentro vai ficar uma treva pura, né? Não dá para enxergar nada. Né? Por quê? Porque ela tem que ser muito bem bloqueada para ela não passar. Então, assim é a luz. Então, mesmo bloqueado, se você não bloquear bem, vai passar um pouco de claridade. E a palavra glória, né, quando a gente fala gloriar, glorificar, a gente está falando, aquela pessoa foi glorificada, me deram glória, eu fui gloriado, glorificado. Glória, essa palavra dar glória, é elogiar, é honrar, é exaltar uma pessoa, e nós fazemos isso quando nós falamos algo honroso, algo bonito, algo que vai provocar alegria. Normalmente, a glória, ela é manifesta pela alegria, porque quando entra uma alegria, entra, de certa maneira, uma glória. Então, quando uma pessoa é honrada, é elogiada, a palavra de Deus diz, né? Dê toda a glória a Deus, Ele é digno de ser glorificado. Mas o homem também, ele foi criado por Deus para ser expressão da glória de Deus, e as pessoas honram a Deus também, honrando pessoas, e é evidente que todo mundo gosta de ser elogiado. Quando as pessoas me elogiam, eu fico triste, pastor, eu fico muito... Você está com defeito de fabricação. Deus não te criou assim não, viu? Deus, nós temos características de Deus, e Deus gosta de ser honrado, Deus gosta de ser elogiado. Você quer ver uma pessoa gloriosa, você quer ver uma pessoa brilhando de alegria, elogia ela. Você quer ter uma mulher feliz em casa, elogia ela todos os dias, né? Mas procura algo para elogiar, não é para ser falso não, né? Mas elogia, né? Pelo menos diga, seus dentes são lindos, né? Mas alguma coisa bonita ache, né? Para elogiar, e elogie todos os dias. Então você vai ter uma pessoa radiante, uma pessoa feliz ao seu lado. Infelizmente, as pessoas estão perdendo estas características, né? Essas características de elogio, né? As pessoas, elas estão embrutalizando-se, né? Elas estão perdendo aí a sua humanidade, né? Então, a brincadeira dos nossos jovens e adolescentes, quando vê uma pessoa bonita, ao invés de chegar e falar, poxa, você está muito bonita hoje, ou chegar para um homem, né, e falar, você está legal hoje, viu, cara? Deu um trato aí, ficou legal, meu. Não, sabe, acha que isso aí é boiolice, é outra coisa, né? É coisa que foge do controle. Vão pensar que eu não sou homem. Não é nada disso, né? Mas, na realidade, essas características, então, o jovem gosta de fazer o quê? Gosta de tirar um barato. Ele parece que fica procurando defeito nos outros. Fica procurando. Aí ele não gostou de alguma coisa, ele vai lá e vai fazer uma brincadeira sem graça. Ele vai falar algo, né, para divertir, mas que desonra, que entristece a pessoa. Isso é o normal hoje, nos dias que nós estamos vivendo. Mas Deus não nos criou para isso. E tem marido que, infelizmente, dentro de casa faz isso com a mulher, e mulher faz com o marido. O marido também gosta de ser elogiado, gente. O homem gosta de ser elogiado. Ele mesmo tira um barato com ele para aliviar um pouco aí as críticas, né? Então, o cara, quando é muito barrigudo, ele faz as brincadeirinhas, né? Isso aqui é que eu sou um pregador, é meu púlpito que Deus me deu, tal. Mas então faz as brincadeirinhas assim, né? Mas na realidade, todo mundo gosta de ser elogiado. Isso é legal, né? Você percebe quando você elogia a pessoa, não precisa, mas dentro dela você percebe o sorriso que está dentro dela, né? Aí você chega, poxa, ficou legal, cara, olha como, poxa, você cortou o cabelo, foi o Wesley que cortou, foi o Lino que cortou, poxa, que da hora, né? Foi a Estela, oh, que bacana. Ixi, agora que tem que falar tudo quando é cabeleireiro aqui, estou lascado. Mas quando você elogia assim, a pessoa, não, eu faço sempre assim, mas dentro, você percebe um sorriso interior assim, né? Mas, então, não, tem gente que fala assim, eu não gosto que elogia, não, mas, gente, você precisa
então olhar um pouco mais para Deus, você precisa ter característica de Deus, porque o nosso Deus gosta de ser elogiado. Nós somos criados para elogiar a Deus, e nós fomos criados também para demonstrar o amor de Deus nesse mundo. Então, amados, isso é glorificar. Então, glorificar é honrar, exaltar, é gerar alegria, é fazer algo que dá honra, que dá prazer. Amados, a palavra de Deus diz que nós vamos morar na glória. Nós vamos morar na glória, nós vamos morar num lugar radiante. Quando ele fala um lugar glorioso, é um lugar esplendoroso, esplendor, é um brilho, chega a dizer, né, ruas de ouro, mar de cristal. Na época, e acho que até hoje, né, as coisas que mais brilhavam, é usado na palavra de Deus para expressar a glória do lugar que nós vamos estar eternamente, nós que somos salvos em Cristo Jesus. E aí nós lemos esse texto, que a palavra de Deus, ela diz aí no verso 2, nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, amados, pela fé e graça, né, do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos morar lá no céu. Essa é uma esperança que nós temos, não é só para essa vida. Infelizmente o cristianismo, ele se ateve muito, falando das bênçãos desse mundo. É lógico, amados, nós temos tudo isso, mas o nosso principal foco tem que ser a glória de Deus, e essa é a nossa grande esperança, que gera em nós uma alegria que ninguém pode roubar. Quando você crê no céu, como mencionou aqui o pastor Giovanni, né? Muitos, por qualquer maneira, perde a sua fé, perde a sua salvação, perde a sua paz. Então, nós temos que ter, nesse mundo nós vamos perder muitas coisas. Eu acabei de chegar de um velório, onde eu preguei a palavra de Deus, e amados, nós não podemos nos ater a perdas, sabe, nós temos que continuar, porque nós temos dentro de nós uma esperança, uma viva esperança. É como que se Deus estivesse falando para nós, fica calmo, você vai morar comigo. Olha, eu estou aqui em casa, arrumando a casa aqui para você, mas você já vem, espera um pouco, aguenta firme aí, você já vem, segura as pontas aí, que você vai chegar aqui logo. Então, essa é aqui que diz, nos gloriamos. O que é gloriar na esperança da glória de Deus, né? Gloriar na esperança da glória, ou seja, nós manifestamos a glória de Deus, nós manifestamos a alegria, o brilho de um cristão verdadeiro neste mundo, quando nós pensamos que nós vamos morar no céu. Isso está dentro de nós, e isso, na realidade, se você realmente crê nisso, e como eu, todos os dias, sabe, você fica assim na expectativa que Jesus está voltando para te buscar, sabe, as lutas não vão tirar a sua alegria, a sua paz, não, a sua convicção. Então, essa é uma esperança que nós temos dentro de nós, que nós vamos morar com o nosso Deus, e isso, amados, é uma esperança gloriosa que nós carregamos dentro de nós. Agora, o versículo 3 começa mais especificamente a nossa mensagem, e diz, não somente isto, mas também nos gloriamos nas lutas, nas tribulações. Nós nos gloriamos não só porque nós vamos morar no céu, nós nos gloriamos também nas tribulações. Eu confesso para você, isso é algo difícil de se entender, né? Tudo bem, você se alegrar, ficar radiante, né? Porque você vai morar no céu, é uma coisa. Agora, porque estão usando o seu nome indevidamente, estão dando multa para você pagar, que você não fez, porque você sofre tantas lutas nesse mundo, você vai gloriar, você vai brilhar por causa dessas lutas. Sabe, amados, eu olhei, quando eu olhava para esse versículo, eu pensava assim, como que eu vou brilhar? Como que eu vou me gloriar? Como que eu vou radiar, né, algo no meio a tantas lutas, se isso provoca
uma tristeza dentro de mim. Como que eu posso brilhar nessa luta? Alegria não manifesta a glória não é fruto de uma alegria que nós temos. É isso. Então, eu quero, aí, sabe, eu pensei bem nos momentos de perda, de tristeza que eu já passei nessa vida. E eu pensei algo que foi realidade para mim. No choro não há glória. No choro não há glória. No choro em si não há glória. Mas no interior do cristão que chora, há uma viva esperança, há uma alegria aqui dentro, apesar das lágrimas que estão escorrendo pelos nossos olhos, há uma vida dentro de nós. Então no choro não há glória, mas no interior do cristão que chora, há uma viva esperança que produz a alegria e a glória de Deus. Por isso, amados, a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê isso, por exemplo, Jesus na cruz do Calvário, Jesus sendo crucificado, aquele momento de dor, de sofrimento angustiante. Ele estava aqui como filho de Deus, mas como homem, sofrendo tanta dor, padecendo, mas ele olhou para o seu interior e ele então encontrou motivo, razão para poder interceder pelos seus carrascos, por aqueles que o matavam, que o assassinavam. Ele encontrou força para ter desejo que essas pessoas fossem salvas e pudessem morar eternamente com ele. E a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 2, falando acerca disso, amados, diz assim que pela alegria proposta, ou pela esperança que ele tinha da glória de Deus, pela alegria, não pela alegria no momento, mas pela alegria proposta, era uma esperança de alegria, ele suportou a cruz, amados. Ele tinha uma esperança que ia além daquela dor tão grande, além daquela decepção tão grande, e é isso que o cristão tem que aprender a viver. Eu olho aqui para essa igreja nesta manhã, eu vejo pessoas aqui, amados, que viveram situações, mas não perderam a fé, não perderam a alegria. Eu já fui em velório. Eu já vi em velório que uma mãe estava sepultando seu filho amado. Eu nunca esqueço daquela mãe, sabe, uma mulher, sabe, que estava sepultando o seu filho amado, um filho adolescente, que era aquele filho que toda mãe gostaria de ter, um menino fiel a Deus, um menino trabalhador, um menino honesto, e foi brutalmente assassinado, sabe, apenas por um preconceito de um grupo aí, de pessoas. Ele foi assassinado brutalmente, sem nada, sem discutir, sem falar nada, e ainda morrendo, pegou o celular e ligou para a mãe, para o pai, e falou que ele estava morrendo, ainda despediu da mãezinha, do pai, com toda a paz, e morreu baleado, né? Então, sabe, amados, isso, a gente olha, e aí quando chegou no sepultamento, eu estava ali naquele velório, né, daquela mulher de Deus, e ela, naquele momento de dor tão grande, sepultando, na hora de sepultar o seu filho, na hora do enterro, um monte de gente desesperada, porque era um menino muito querido, e aquela gritaria, aquele desespero até dos crentes, e de repente a mãe levanta-se naquela situação, e grita com aquele povo: ei, por que vocês estão assim? Vocês não confiam em Deus? As lágrimas desciam, mas no interior dela, ela tinha uma esperança gloriosa, e naquele momento aquela mãe pôde exortar aquelas pessoas desesperadas,
porque ela não estava desesperada, porque ela tinha uma viva esperança, que um dia lá na glória, ela encontraria o Filho amado, e encontrará certamente, e ela pôde exortar. Eu olhei para aquela mulher, também com os olhos cheios de lágrimas, mas de gratidão, e aquela mulher deu palavras de exortação, e de confiança em Deus, e ela falava: a pessoa mais triste que tem aqui sou eu, é meu filho que está sendo sepultado. Pode ser seu amigo, seu neto, seu sobrinho, mas ele é meu filho, eu sou a mãe. Não tem dor maior do que essa. Mas eu quero dizer, eu conheço um Deus que me dá esperança e que me dá vida, apesar da morte e de tanta tristeza. E eu olhei, eu vi a glória de Deus brilhar naquele lugar, e eu me emocionei, e digo para vocês, isso é possível, mesmo em meio a choro, a dor do choro, a tristeza do choro, há dentro do verdadeiro cristão, uma viva esperança, que é gloriosa, e que esta glória manifesta de dentro para fora. Eu, aqui nessa igreja, mano, eu vejo, estava começando a citar, eu vejo a Neide perdeu um jovem esposo agora, há poucos meses, sabe, o Ney que partiu, sabe, mas ela teve essa viva esperança, está com essa viva esperança. Outro dia ministrou aqui nesse altar, nos emocionou, mas nos encheu de esperança, por causa da glória de Deus na vida dela. Veja aqui o Marcelo, que perdeu a Rose, que também era dessa igreja, sabe, sepultou há pouco tempo também desse mesmo mal, mas ele está aí, sabe, com dor, com lágrima, mas com um brilho da alegria que é no interior dele, do Espírito Santo de Deus, que ele verá não somente a Rose lá no céu, na glória, mas ele vai ver o Salvador, o Senhor Jesus. Eu vejo ali a Sueli, sabe, que perdeu o Washington também, sabe, o seu esposo, a sua filha Érica, que perdeu o seu pai, que tanto amavam, que tão querido, mas estão aqui, não estão entregues ao sentimento apenas carnal e humano, porque há uma alegria, há uma glória esperando por elas, e hoje esta gloriosa presença já se manifesta na vida delas. É assim como do Marcelo, da Neide, e assim como na vida de todo aquele que crê nessa presença gloriosa que há dentro de nós. Por isso não seremos abalados, apesar das dores, das perdas e das circunstâncias tão danosas. Nós não vamos permitir que esta luz, que esta glória, que esta presença gloriosa saia do nosso interior. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, que tanto sofreu, ele diz, um pouquinho à frente aqui, em Romanos 8, versículo 18, ele diz assim: porque para mim, eu tenho por certo, que as aflições deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele está falando das tribulações, as lutas. Eu tenho por certo que as tribulações, que a luta que eu estou passando, não dá nem para comparar com a glória que vai ser revelada ainda na minha vida. E isso fazia com que Paulo brilhasse até depois, ou até no momento que ele estava sendo apedrejado, quase até a morte. A glória de Deus nele se manifestava. A palavra de Deus diz também em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso de número 17, o mesmo Paulo, ele faz essa afirmação com mais ênfase. Ele diz, sabendo que 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha que ele pensava, ele pesava, né, que a nossa leve e momentânea tribulação, não dá para comparar com o eterno peso de glória. Você vê como a palavra de Deus é linda? Ele está colocando numa balança,
Então ele está colocando as lutas que ele passa, e ele está colocando a glória de Deus do outro lado. Ele fala, não dá nem para comparar. Ele coloca a tribulação aqui. Na hora que ele coloca a glória de Deus, abaixa com tanta força que a tribulação voa da balança. É peso. Então, a leve, ele fala que a tribulação é leve, comparada à glória, que o peso da glória. Então, amados, quanto tem sido o peso da glória? Qual tem sido o valor da glória de Deus para você e na sua vida? Sabe, amados, a gente olha para algumas pessoas e vê pessoas que estão perdendo a glória. O mundo tenta ofuscar essa glória, e assim como eu mencionei há pouco, que a luz, ela só não envolve um ambiente quando ela é bloqueada, e dependendo tanto que ela for bloqueada, o ambiente vai ficar completamente tenebroso, com muita dificuldade. Olha, tem cristão que está com muitos bloqueios na sua vida, com muitas situações que tem bloqueado a glória de Deus. Eu disse que o homem foi criado para manifestar, para expressar a glória de Deus, amados. E muitos, infelizmente, estão permitindo que algumas coisas bloqueiem. Sabe, amados, muitas coisas que veio com o pecado, o homem não tinha bloqueio nenhum, ele vivia cheio da glória, ele vivia de uma maneira gloriosa. Assim Deus criou Adão e Eva, de uma maneira toda gloriosa. Ele estava em constante com o Rei da glória, o dono da glória, a própria glória que era Deus, todos os dias juntos. Quando Deus ia para o céu, ele ficava aqui, ele ficava no paraíso, ele ficava cheio da glória, cheio da presença de Deus. Mas um dia o diabo entrou, e quando as trevas entraram, ele permitiu, ele convidou as trevas para entrar. Então a glória se foi, era só treva. E aí, amados, até hoje nós sofremos as consequências. A palavra de Deus, ela diz para nós em Romanos 3:23, que todos pecaram e separados estão, ou destituídos estão, da glória de Deus. Ou seja, amados, muitas situações que o pecado criou em nossa vida, nos separaram da glória de Deus. Jesus, a luz do mundo, ele veio aqui para remover todo bloqueio. Mas mesmo assim, a cada dia, as trevas lutam, e os bloqueios tentam, de alguma maneira, usando circunstâncias, a entrar em nossa vida. E nós temos dificuldade de nos desvencilharmos dela. Nós não entendemos. E aí a gente olha para um cristão, muitas vezes, a gente percebe, e a gente até chega a comentar: você está bem? Gente, quando um líder, ou um irmão muito amado, perguntar para você: você está bem com Deus? Preste atenção, porque estar na igreja, porque trabalhar na igreja, não quer dizer que você está 100%, porque a igreja de Éfeso, ali em Apocalipse 2, era uma igreja, aos olhos humanos, maravilhosa. Mas a palavra de Deus diz: vocês sabem me buscar, vocês sabem discernir até os falsos profetas, vocês trabalham, se empenham na minha obra, faz a minha obra como ninguém, mas eu tenho algo contra ti: vocês deixaram o primeiro amor, vocês deixaram a paixão, por isso a glória saiu. Não é que você perdeu completamente, a claridade ainda entra, mas a luz já não está refletindo da mesma maneira, amados. E nós muitas vezes fazemos como Moisés, nós colocamos um véu,
nós começamos a arrumar justificativas para que os outros não vejam em nós que a glória está nos deixando, está saindo, e nós nos conformamos, nos tornamos pessoas acomodadas e não fazemos tanto efeito como antes, sabe? Deus diz para aquela igreja de Éfeso que deixou o primeiro amor: olha, da onde vocês caíram, e volte a brilhar como antes, volte ao primeiro amor. Você já viu uma pessoa apaixonada? Você olha no olho dele assim, ela é diferente, né? Ela é diferente, ela começa a sorrir muito. A gente assiste filme, relata bem isso, né? A colega perguntou para você: o que aconteceu? Por que você anda tão feliz, se arrumando tanto, sorrindo tanto? É a glória da paixão, do amor. Então, sabe, amado, muitas vezes isso é imperceptível. E um cristão, às vezes a gente viu um cristão aqui, que era, esses dias eu falava, é glorioso, é radiante. Era. Aí você olha para ele e está ali. Não, estou bem com Deus, pastor, graças a Deus, estou fazendo minha célula, estou empenhado aí, estamos orando, estamos buscando. Sabe, amado, mas ofuscou o brilho de Deus. Queridos, é tempo de consciência. Agora, veja, eu estou falando de gloriar na tribulação. Aí vem a identificação. Por quê? Porque a tribulação produz naqueles que resistem a ela coisas que tiram os impedimentos da glória de Deus na vida de um cristão. Os impedimentos que foram ali colocados, sabe? Aqui diz, porque a tribulação, ela produz paciência. Essa palavra paciência, ela é a mesma palavra, por isso que tem várias versões, que é traduzido perseverança. Eu gosto mais de perseverança. E também longanimidade. Longanimidade é um ânimo longo. É a mesma palavra do grego que é traduzido para o português, que traduz paciência, perseverança e longanimidade. É a mesma coisa, né? Então, veja que muitas pessoas não entendem que é na luta, é na tribulação que nós somos aperfeiçoados. Eu quero citar a Neide porque ela falou aqui, né? Mas a Neide, quando perdeu o seu esposo, a Neide se tornou uma pessoa notada pela alegria, pela dedicação, pelo empenho, pela maneira, sabe, de falar sobre o assunto. Eu sou consolada, Deus me consolou, eu conheci o consolo. Não que os outros não sejam, já citei, já honrei o Marcelo, a Érica, a Sueli, mas e tantos outros que vivem a glória de Deus, mas eu estou citando a Neide pela maneira, sabe, que ela se destaca, a glória de Deus, para quem entende cada tribulação e se atira aos braços do Senhor, vai fazer com que obstáculos que impedem que a glória de Deus se manifeste, amado, venha de uma maneira mais intensa. Então aqui diz que a tribulação produz a perseverança. Porque, queridos, a perseverança é algo importantíssimo na vida do cristão. É uma pessoa que não desanima por causa das lutas. Quando Jesus, ali em João 16:33, ele diz: no mundo vocês terão aflições, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus estava falando? Está falando para eles não desanimar. Isso. Jesus está falando o seguinte: olha, eu conquistei para vocês a vitória, eu conquistei para vocês a saúde, eu conquistei para vocês a salvação, mas não desanime, porque se você desanimar, se você não perseverar, você não vai desfrutar das minhas conquistas, da minha vitória. Eu venci por você. Mas somente aqueles que são perseverantes, que têm um longo ânimo, é que vão desfrutar das minhas conquistas.
vão receber a minha glória, vão brilhar nesse mundo. Amados, o desanimado, ele nunca viverá as conquistas de Jesus. Ele sempre irá dizer, mas ele nunca. Então, é perseverança, é permanecer firme. Né? A palavra paciência é a mesma coisa, né? Quer dizer, você saber esperar o momento. Paciência precisa quem está numa tribulação, numa luta, está esperando alguém te atender lá, e você fica, já começa a blasfemar. Sujei de preto ali. Fica blasfemando. Sabe, a palavra de Deus tem um versículo em Filipenses 2, eu não me lembro exatamente onde, se é 12, 13, mas façam todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que você possa, nesse mundo perverso e corrompido, brilhar como um astro no meio dessa geração. Amado, Deus nos chamou para brilhar, e nós, para isso, precisamos insistir, perseverar. Sabe, queridos, porque essa figura que vem quando fala de perseverar para receber a glória, para tirar os impedimentos, sabe qual que é? É a figura de um ouro e da prata, quando eles são depurados pelo fogo. Depurar quer dizer tirar a impureza, tirar aquilo que está atrapalhando, para que o brilho que eles pretendem esteja naquela peça. Então, vamos falar do ouro, né? Mas ele, amados, vamos dizer, ele coloca o ouro no fogo. Imagina, ele tem que esperar, o fogo vai aquecendo, até que esteja no ponto. Se ele põe um negócio, põe um pouquinho, começou a esquentar, tira o ouro, põe um pouquinho, tira. Não vai atingir o ponto. E as tribulações são esse fogo que vem para nos purificar, para que o brilho de Jesus apareça. Muitas pessoas, amado, como muitas vezes a nossa aliança que tem que ser limpa, elas têm a glória de Deus, mas está muito aquém, está muito ofuscada, sabe, fica meio gorduroso. Aí a gente pega a peça de ouro, pega um calzinho, né? Dá uma esfregadinha, tira aquelas coisas sujeira, não precisa nem de tanta tribulação, só precisa que um líder venha com a palavra e te dá uma esfregada assim, né? Aquela que, mas dói, está apertando muito, né? Tem gente que não gosta, isso é tribulação, levadura é tribulação, eu não concordo. Você não está bem, o que está acontecendo com você? Já fez mais. Esses dias eu fui falar para uma pessoa, poxa, você era um evangelista, ganhava alma, agora, sabe, não vejo mais nada, nem na igreja você vai mais. Não, é porque acontece, eu só não faço isso, porque acontece isso, acontece aquilo, acontece ele, e fica sem brilho. Entende? Não é isso, é mesmo, né? Sabe, quando um líder fala, vem dar uma esfregada, porque eu também levo umas esfregadas. Pensa que não? Vilela, está orando aí bastante? Então, sabe, amado, às vezes a gente não gosta. Eu sei, pô, eu sou um líder na igreja, eu sou o cara. Para com isso. Sabe, é humildade que você é tratado, dói. Uma pessoa fala, ixi, não foi tão bom quanto eu queria não. É aperfeiçoamento, é limpeza, para o brilho voltar, tem que apertar com um calzinho, que é uma química, e não é tão cheiroso, e sabe, para você não chegar no momento que o bloqueio seja tão grande. Então, aqui diz, amados, olha, a perseverança produz experiência. Essa palavra é justamente isso. Essa palavra experiência é uma palavra grega que foi escrita no original, quando Paulo falou, né, escreveu, é dokime. Né? Dokime
quer dizer prova, provado. A experiência, só tem uma pessoa provada, uma pessoa experimentada. Ela é aquela que adquire experiência, ela adquire experiências com Deus. Interessante, né? Que o pastor Charles, quinta-feira, ele falou que Deus quer dar para nós experiências, mas para que nós possamos ter experiência, nós precisamos dar lugar a Deus, né? E dar lugar a Deus é justamente isso, amado. É permitir na prova, na luta, que você seja limpo, lixado. No meio das lutas é que nós somos aperfeiçoados e que vai saindo coisas e dando lugar. Amados, muitas coisas entraram na nossa vida com o pecado e é impedimento. E nós precisamos em Deus buscar o que é certo para tirar essas coisas. Sabe? É assim, algumas coisas entram e outras saem. Por exemplo, quando a luz entra, as trevas saem. Quando a saúde entra, a doença sai. Ou a saúde sai, sabe, e tira tudo que é mal. Então, é assim, amado. A verdade entra, a mentira sai. Então, essa é a vida que nós precisamos entender o que é dar lugar para Deus. E dar lugar para Deus, amado, é ser tratado pela palavra, é aguentar o calor, sabe? Você aguenta o calor? Pode dar calor? Marcelo que diz, né? Eu fui forjado no calor da batalha. A batalha, amado, é a perseverança. Na hora que o fogo está queimando, na hora que o fogo está ardendo, na hora que está doendo, aí você quer refrigério. Então, queridos, vamos entender, experiente, ou é aquela pessoa que não desistiu quando veio a luta, a pessoa que teve experiência com Deus, com o poder de Deus, e continua tendo, é aquela pessoa perseverante, é a pessoa que está deixando que saia todo impedimento para que a glória de Deus manifeste em nossa vida. Agora, aqui diz que a experiência produz esperança. Sabe, é esperança, amado. É saber, eu sei que tudo o que Deus prometeu vai se cumprir na minha vida. Não importa a luta, eu sei. E somente quem resiste à tribulação, às grandes lutas, pela insistência, pelo ânimo, pela perseverança, é que vão ter experiência suficiente para ter uma esperança inabalável dentro de você. Amados, Deus tem feito tantas promessas, e nós precisamos estar nessa vida, sendo provado, sendo perseverante, para ganhar experiência, e aí ter esperança no que Deus prometeu. Amados, uma pessoa que não resiste às provações, que desanima no meio do percurso, é uma pessoa que não tem esperança. A esperança dela, ela é mutável. Um dia ela crê, outro dia ela não crê. Agora, amados, a esperança é algo importantíssimo, porque ela anda junto com a fé. A fé é o firme fundamento de coisas que se esperam. Se você não espera nada nessa vida, se você não sonha, se você não projeta, você não está vivendo. Eu fiquei impressionado conversando com a Roseli. Falei, poxa, como é que o seu Laurindo, com 89 anos de idade, ele em uma semana, né, ele ficou ruim no sábado passado e já foi sepultado hoje, né? Foi operado há 2 dias atrás e já sabia que só tinha 10% de chance de viver. Provavelmente um aneurisma abdominal, que é gravíssimo, né? Então, veja, eu perguntei, mas ele era um homem consciente com 89 anos. Ele se converteu eu creio que com mais de 80 anos ele se converteu.
Ele entregou a vida dele a Jesus, mas ele era um homem, sabe, que tinha uma boa memória, ele era um homem que andava, sabe, todo dia, andava passeando. Eu falei, poxa, nós temos tudo que louvar a Deus, né? 89 anos, consciente, e com o vigor que ele teve, morrer assim, de repente partir para a glória, é um motivo de agradecer. Como é que ela falou assim, pastor? Meu pai era um sonhador. Meu pai estava em casa, ele estava planejando. Olha, eu vou construir aqui, olha, eu vou fazer uma casa aqui, eu vou comprar um terreno, quando acontecer aquilo, eu vou construir. Olha, quando eu voltar de São Paulo, eu vou construir um galinheiro aqui no fundo, tá bom, Roseli? Tá bom? Eu vou construir, eu vou fazer. Amados, eu falei, um dos grandes segredos é nós sonharmos sempre, é nós planejarmos, sabe? Tem gente que para ante a circunstância. Amados, ele vivia da maneira certa. Nós temos que viver no sentido espiritual, como se todos os dias, como se hoje fosse o último dia, sabe? Nos relacionamentos, fazer o que nós nunca fizemos, fazer sempre melhor, como se fosse o último dia meu aqui. Mas também devemos de viver como se fôssemos ficar para sempre aqui nessa vida. Sonhar, planejar, como se fôssemos ficar para sempre. Não pare no tempo. Você tem a glória de Deus. Você pode ser uma pessoa que salva muitas vidas pelo poder e pela glória de Deus na sua vida. Você pode ter muita alegria ainda em Deus. Então, sonhe, planeje. Agora, amados, muitas pessoas não vão muito longe. Perdem a sua esperança, não tem esperança, e quem não tem esperança não tem vida. Agora, amados, a esperança, às vezes, ela pode trazer alguma dúvida, alguma confusão. Porque eu já falei até um pouco acerca disso, né? Mas a palavra de Deus, mensagens passadas, mas a palavra de Deus diz em Provérbios 13, 12, que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Aquela esperança que parece que nunca vai chegar, parece que está tardando demais, parece que nunca vai vir, parece que a pessoa vai enfraquecendo. Isso está na Bíblia, né? Mas nós não podemos desanimar. Agora, mas pode desanimar e é bíblico. Ou então, eu já citei, uma pessoa que está com uma pessoa querida doente. Aí está todo mundo orando, a igreja, todo mundo ali, aquela esperança, aquela fé, a pessoa vai ser curada, a pessoa vai ser curada, a pessoa vai ser curada e a pessoa morre. E daí? E aí? E como é que faz para não vir o desânimo? Queridos, aí entra o último ponto, o amor. Porque diz assim, mas a esperança não traz confusão, porquanto, no versículo 5, né? A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Sabe, amados, a esperança, ela só não traz confusão se o amor de Deus for derramado no seu coração. Numa pessoa desanimada, numa pessoa que desiste, falta o amor de Deus. Que é isso, pastor? Eu amo Deus, eu amo Deus. Não tem o suficiente. Amados, quando fala que o amor de Deus está derramado em nosso coração, está falando de um poder sobrenatural, está falando de uma paixão, está falando, queridos, de uma unção do Espírito Santo em nós. Eu preciso desse amor sobrenatural. E não é, tem gente que parece que só caiu uma gotinha. Sabe aquela gotinha que parece que, daquele colírio? É tão pouquinho. Sim. Tem que balançar assim para cair. Não, amado. É derramada. Não era para derramar minha água, mas
E não é só esse pinguinho, não. É derramada. Eu vejo águas vivas assim fluindo e caindo de amor. Que diz, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado, é derramado no seu coração. Queridos, falta-nos muitas vezes este amor. E o meu pedido nesses dias é que todo esse impedimento seja removido, que você volte a brilhar com a glória de Deus, que a falta de perseverança nas lutas, nas tribulações, ou quem sabe, você está vivendo uma época de tanta calmaria, porque você está ganhando tanto dinheiro, você está conseguindo desfrutar de tudo que você sempre quis, porque agora você não tem mais dificuldade financeira, que agora você está na boa, e você começa a perder o brilho. O seu brilho é quando você vê o dinheirinho, uma notinha de dólar, $100, brilha. Olha, meu querido, um dinheiro, uma promoção. Conta comigo, chefe, conta comigo. Olha, agora eu faço tudo quanto é hora extra, eu vou ser o primeiro a chegar, o último aí. Aí fica tudo glorioso. Por causa de... Não, amados, se você está vivendo um tempo assim, eu vou orar a Deus para vir uma tribulaçãozinha. Quem sabe perder o emprego? Não vou fazer isso não, Deus não quer isso. Mas Deus pediu para o jovem rico, falta a ti uma coisa. Você me busca, você quer, você sabe que eu sou Senhor, que eu sou mestre. Agora você quer herdar a glória. Você quer a glória. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que você tem. Dê aos pobres. Depois vem e siga-me. Siga a glória. Às vezes, queridos, pense em algumas coisas, é tribulação, mas não precisa disso. Eu quero que o grupo já esteja aqui. Apenas o que você precisa é reconhecer, porque quem está envolvido na igreja, ou quem está envolvido com esta vida, não percebe que a glória se foi. A glória não está mais nele. Sansão, quando o Espírito Santo se foi, ele nem sabia. Ele achou que ele era o cara, que ele podia fazer tudo. Mas a palavra de Deus diz que ele não sabia que o Espírito Santo já não estava mais nele. Sabe, amados, nós precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, revelação. Mas acima de tudo, se nós reconhecemos que a nossa esperança não é mais a mesma. Pastor, antes eu esperava tanto. Às vezes nossa esperança está nesse mundo, amados. Eu tinha esperança de ter uma fazenda. E Deus começou a gerar no meu coração o desejo de ser um servo de Deus. Eu tinha esperança de, quando eu era empresário, de ganhar muito mais dinheiro, a ponto que ninguém mais precisasse dar dízimo na igreja. Que ninguém precisasse dar mais oferta na igreja. Eu era crente, estava lá, tinha boas intenções, tinha uma empresa que foi Deus que me deu, estava bem, construindo casa num condomínio, terminando a casa num condomínio em Vinhedo, estava bem. Mas Deus começou a gerar no meu coração um desejo mais nobre do que ganhar todos os reinos desse mundo, do que ganhar todo o dinheiro desse mundo. Ele começou a colocar o desejo de ser um cristão cheio da glória de Deus, cheio da paixão. E Deus começou a derramar amor no meu coração. E eu comecei a buscar o reino de Deus. E de repente, aquele que queria tirar a igreja do peso de dar dízimo e oferta, Deus colocou-me para viver, depender do dízimo e de oferta das igrejas. Pediu a minha empresa,
pediu a minha casa no condomínio, com tanto amor, com tanta doçura, e cheio de paixão, eu, minha esposa e meus filhos entregamos com a maior alegria e satisfação, e até hoje vivemos. Não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso, de um pouquinho mais, para abençoar outras pessoas que pensam que me enganam, mas que está acrescentando algo grande na minha vida, porque nós nascemos e vivemos para isso. Eu sou um pastor, eu tenho a melhor profissão do mundo. Eu vejo esse pastor se matando porque é pastor, porque não aguenta. Ah, amados, que glorioso morrer pela igreja do Senhor Jesus. Que glorioso perder, entregar a vida para o corpo de Cristo. A paixão em nós não deixa nós ficarmos reclusos dentro de casa, estagnados. O amor de Deus derramado, às vezes ele foi um dia derramado, mas foi se secando, foi se escoando com cada luta, com cada decepção, com a solidão, com as frustrações, a esperança foi sendo deixado de lado, a crítica, a cobrança das pessoas. Imagine uma pessoa solteira que os parentes: você não vai casar não, menina, principalmente a mulher, você não vai casar não, menina, o tempo está passando. São usadas pelo inferno. Isso tudo é provação. Eu quero dizer, há um Deus que supre todas as nossas necessidades em glória, e que a nossa esperança, ela não morre enquanto aqui estivermos. Deus cuida de você, não temas, Deus te conhece. Ele só quer que você entenda que o que Ele tem para você é glorioso. Você não precisa andar com medo, cabisbaixo, com a cara fechada, achando que o mundo conspira contra você. Você tem um Deus, você está diante de um Deus glorioso, que fez promessas e é fiel para cumpri-la. Não permita que nenhum impedimento esteja bloqueando a glória de Deus na sua vida. Deus, Ele quer brilhar em mim, Ele quer brilhar em você, Ele quer que você tenha vida, Ele quer que você tenha alegria, Ele quer que você tenha entusiasmo para viver por Ele e para Ele. Não importa a circunstância, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele me ama, Ele te ama, a ponto de ter dado a vida por mim e por você. Isso tem que mudar a nossa vida. Não fique ofuscado, sem graça, sem vontade de buscar a Deus, de falar de Deus. A glória de Deus está disponível. As lutas só servem para remover todo o obstáculo. Quando a glória de Deus chega, tudo muda, tudo muda. A luz vai indo, o bloqueio vai sendo tirado. A luz de Deus, ela está presente. Deixe a glória, deixe o poder. Talvez você passe por tanta luta, por tanta tribulação, mas tem uma glória, tem uma luz que está querendo brilhar a ponto de envolver a sua vida. Ela vem cheia do poder, do amor de Deus. As lágrimas podem rolar pelas perdas, decepções e tristeza, mas a glória de Deus, ela sempre estará presente, porque Deus te ama. O amor de Deus,
é derramado em nossas vidas, em nosso coração. Feche os seus olhos, veja a glória, peça a Deus, encha-me, Senhor, deste amor.